Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então, e-mail longo, ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, me chamo tal, moro na capital de São Paulo. Gostaria muito que pudesse me dar de presente, me ajudando e contando minha história no seu canal do YouTube, pois faço aniversário essa semana, dia 30. Tô dando de presente um ano depois, né, meu querido? Um ano depois. Ainda que os e-mails estão rápidos agora, né? Porque eu perdi aquela quantidade imensa de e-mails lá quando o site caiu. Nossa, quanto e-mail que foi perdido. Os e-mails de 2018 a 2020 foram perdidos. Então agora, né, a lista de espera tá rápida, tá? Um ano. Antes era 3, né? 3 anos e meio. Tudo começa com uma menina que conheço há 5 anos. Ela tem 26 anos e eu 24. Nos conhecemos pela internet, começamos a ficar e ela sempre quis ter algo sério comigo. Mas eu nunca quis nada sério, pois não sentia nada por ela e tinha o erro de iludir ela, pois eu sempre aparecia somente para ficar, transar, e depois parávamos de nos falar. Ou seja, você só a procurava quando você queria transar com ela. Chegou um determinado momento que perdemos contato de vez. Por volta de 2 anos depois, soube que ela estava casada. E mesmo sabendo disso, entrei em contato com ela. E o fogo no periquito? Onde fica? Começamos a contar nossas novidades e nisso ela se abriu comigo, dizendo que o casamento dela não ia nada bem e também resolveu me falar que ainda gostava de mim, que orava algumas vezes para Deus me trazer de volta à vida dela. Ai, que estranho, né? Eu fico imaginando a pessoa. Não, você é religiosa? Sou religiosa. Sou temente a Deus, tal. Ah, é? Você é casada? Sou. Então eu tô orando a Deus para trazer você de volta para mim. Não, mas peraí, bem. Deus, de acordo com os padrões bíblicos, Deus não quer que haja traição e você, casada, tá rezando para Deus trazer o outro para sua vida. Tá estranho essa história, não tá? É igual o cara que reza para que dê tudo certo no assalto que ele vai fazer. E que estava com ele por conta que ele era bom com ela e com o filho, que ela já tinha de outro casamento. Além do motivo de que eles tinham uma filha agora também. Tentei ajudar ela falando para conversar com ele sobre todos os pontos que a deixavam triste. E ela me disse que já tinha tentado de todas as maneiras. Essa conversa durou alguns dias e uma semana antes dela terminar com ele, tivemos o erro de ter conversas mais íntimas entre nós dois, sexo, para ser mais claro. Ela terminou o casamento, voltou para a casa da avó dela com os filhos. Começamos a ficar e conversar sobre em termos algo mais sério, mas ela vivia me dizendo que tinha dúvidas se queria voltar para o casamento dela, mas ao mesmo tempo queria tentar algo mais sério comigo, pois disse que me amava e que sempre se sentiu super bem quando estava ao meu lado, mas ela tinha medo de eu estar brincando com os sentimentos dela novamente só para ter sexo. E também pelo motivo dela gostar dele um pouco ainda, mesmo sabendo que aquilo não fazia bem a ela. Só que começou um grande problema. Ela começou a mentir e esconder coisas tanto para mim quanto para o ex-marido dela. Nisso tudo foram se passando as semanas e começamos a namorar, pois finalmente decidi dar uma chance para nós dois. Só que mal conseguíamos nos ver e sentia ela muito distante. Às vezes mal conseguíamos nos falar pelo celular. E ela alegava que era por conta dos filhos, por conta da depressão, que ela realmente tem, que fazia ela se isolar. Só que nessas alturas eu já estava errando com ela também, pois comecei a trair ela com meninas do trabalho e fiquei conversando com outras pelo celular escondido. E numa dessas vezes que combinamos de nos ver, aconteceu outra coisa. Nos falamos pela manhã, ela ficou de se arrumar,
mas acabou sumindo por horas sem dar notícias. Eu, desconfiado por tudo que já estava acontecendo, resolvi mandar mensagem para o filho dela perguntando onde estava sua mãe, pois tínhamos combinado de sair. Ele respondeu: "Tá assistindo TV." Daí, não entendi mais nada. Perguntei se tinha alguém aí e ele disse que o Daniel, pai da filha dela, estava lá também. Perguntei o que ele estava fazendo lá e o filho dela respondeu que eles estavam morando juntos novamente já fazia algumas semanas. Imediatamente comecei a ligar e mandar mensagens desesperadamente para ela e sem resposta. No mesmo dia, ela respondeu me pedindo perdão, que iria me contar a verdade quando fôssemos nos ver, mas que estava sem coragem para contar tudo, tanto para mim quanto para ele, que também não sabia que ela estava comigo, pois estava muito confusa do que realmente queria para ela. Hein, senhora? Fala para mim, bem. A senhora aí, hein? Com dificuldade para conseguir um cara e a mulher enganando dois, hein, bem? Fiquei muito magoado, mesmo sabendo que eu também estava enganando ela também, e percebi que eu estava me preocupando só comigo mesmo. Tenho consciência que não sou um coitado nessa história, mas os erros dela não justificam os meus e vice-versa. Eu decidi perdoar ela e tentar novamente, pois depois ela decidiu ficar só comigo. Mas ainda eu não conseguia confessar meus erros para ela, pois achava melhor esconder, mesmo sabendo que isso era errado. Falei para ela conversar com ele, sair de casa, mas ela ficou enrolando dias e dias para fazer isso e comecei a ficar revoltado. Chegou uma determinada manhã que tínhamos combinado de resolver tudo isso e ela sair da casa dele, ela sumiu novamente. Foi daí que chamei o marido dela para conversar comigo por mensagem. Contei tudo o que estava havendo entre nós e nessa conversa ele me disse que ela estava muito estranha e afastada dele desde que eles voltaram a morar juntos e que não sabia o porquê. Deu 2 dias no máximo, ela voltou para a casa da avó com os filhos e se separou dele. E mesmo nessa bagunça toda, voltamos a namorar. Tenho ciúmes excessivo desde o meu primeiro relacionamento, e eu passando por tudo isso, só reacendeu um alerta exagerado da minha parte, de ficar fuçando redes sociais e perguntando do porquê tinha adicionado fulano ou ciclano. Toda vez que saímos juntos, tinha a impressão que ela estava flertando com algum cara e esse foi um dos motivos que mais brigávamos. Depois de muito tempo, ela assumiu que era verdade algumas vezes que questionei isso. Quando ela estava online no Whats, perguntava o tempo todo se ela continuava falando com o pai da filha dela sobre eles voltarem e ela sempre me negando tudo. Mas não parou por aí. Isso tudo se arrastou por meses e meses. Quando eu soube que ela continuava falando com ele pelo celular e tentando voltar, descobri que ela apagava conversas e tudo mais. Nessa altura, ele não queria mais, e principalmente quando ela soube que ele estava noivo de outra, daí ela decidiu de vez ficar só comigo. Mas dava para perceber que as questões internas dela continuavam e eu comecei a me sentir como um tapa-buraco. Falarei agora sobre os meus erros. Eu já tinha ansiedade e depressão por anos, e ela vinha piorando no decorrer do tempo, e comecei a sentir uma culpa fora do normal por conta dos erros que cometi com ela, algo que eu não aguentava mais guardar para mim. Foi daí que confessei todas as traições e as mentiras que cometi. Obviamente ela ficou muito mal, mas por loucura dos dois resolvemos continuar juntos e acreditar na nossa mudança como ser humano. Só que tem um porém. Eu comecei a me sentir culpado por qualquer coisa. Eu olhava para uma mulher bonita na rua, eu já tinha que contar para ela, pois eu me sentia culpado. Eita pega! Eu tenho vício em pornografia, e quando eu via esses vídeos pensando em outras mulheres, eu também já tinha que falar para ela e com detalhes, porque eu também me sentia culpado. Mas em relação de trair ela fisicamente e conversar escondido com mais alguém, isso nunca mais ocorreu, mas eu não conseguia mais ficar em paz comigo mesmo. E tudo isso me deixou muito pior, pois mesmo eu tentando ser o máximo transparente e sincero até sobre meus pensamentos,
eu descobri várias vezes que ela continuava mentindo para mim em diversas questões. Chegou um momento que ela chegou a me culpar por todas as mentiras que me contava. E quando eu falava de algo de errado que ela tinha feito, ela falava que era paranoia da minha cabeça e tempos depois eu sempre descobria que ela estava mentindo para mim. Veja bem, você já tinha problemas, né? Com ciúmes excessivo, tal, não sei o quê. E isso voltou agora de uma forma descontrolada. Aí você, como você tinha errado também, você tinha traído, então agora dentro de você se processou algo mais ou menos como: se eu confessar todas essas coisas, é como se eu tivesse então expurgando, né, os meus pecados, como se eu tivesse então me redimindo, e é como se então agora eu fazendo isso, ela não vai fazer isso para mim. Então, se eu mostrar transparência, ela também será transparente. Lê do engano, né? Não é porque eu estou sendo transparente que o outro também será. Só que você nota como as coisas saem do controle? A coisa se torna tão descontrolada que o fato de eu olhar para uma mulher na rua e achar bonita, eu acho que eu já tô... É como se fosse um cara que ficou fanático por religião, né? Vamos imaginar um cara que entrou para ser padre e ele tá tão fanático com esse negócio, com a questão do celibato, da castidade. Então ele acha que se ele achou uma mulher bonita, ele tem que chegar lá pro reitor, né, do seminário e se confessar e falar que sentiu desejo. Por muitos momentos eu acreditei que ela poderia mudar e não mentir mais, pois lembro quando mentia desenfreadamente e cheguei a achar que eu merecia passar por isso. Sabe aquela pessoa que, se perguntar 50 vezes sobre o mesmo assunto, ela irá mentir as 50 vezes, mesmo que não seja verdade? Então, passou-se um tempo e não dava mais para continuarmos juntos e decidimos terminar. Dias depois, ela me aparece com mais uma notícia. Tô com suspeita de gravidez. Nisso tentei manter a calma e no fundo fiquei até feliz, pois meu maior sonho sempre foi ser pai. Ela fez o teste e a gravidez se confirmou. Nisso tentei confortar ela o máximo que pude, pois ela falou que sempre foi julgada pela família por conta do filho que ela teve quando tinha 15 anos, pela filha desse casamento que terminou e que sempre que morou com a avó foi a única que ajudou ela verdadeiramente a cuidar deles todos, pois o pai e a mãe dela realmente nunca se importaram com ela desde pequena, nem mesmo depois que os 2 filhos dela nasceram. No meio de tentarmos resolver isso tudo, voltamos a ficar juntos e começou a gerar uma dúvida forte dentro de mim por todas as mentiras que ocorreram. Pois, desde o momento que ela terminou o casamento em definitivo e começou a ficar comigo, era o mesmo período que coincidia com a data que ela tinha tido relação sexual com o ex-marido. E depois que se separou, já teve relação sexual comigo na mesma semana. Decidi ter uma conversa franca com o pai da filha dela, e segundo ele, eles usavam preservativo quando estavam juntos dessa última vez. E também lembrei que quando tivemos relação sexual, ela estava fértil. Por essas questões, que acredito que seja meu filho mesmo. Hoje, aí ele coloca o nome do menino aqui, né, do filho, está com 1 mês e meio de nascido. Já registrei como pai dele. Amo mais do que tudo nessa vida, mas ainda tenho dúvidas sobre isso. Ela disse que não se importa em fazer o DNA se for preciso, pois ela diz ter certeza que é meu. Ah, com certeza é, viu? Senão ela faria algum charminho para fazer o DNA e tal. Agora faz 1 mês que não estamos mais juntos por opção dela, e não consigo esquecer ela mesmo depois de tudo isso. Chego a me sentir estúpido por querer ela de volta depois de tudo. Penso que se não tivéssemos um filho, o afastamento entre nós seria mais fácil. Mas como diz o ditado, não adianta mais chorar pelo leite derramado.
ela não quer mais nada comigo e sinto que ela ainda quer voltar para o outro rapaz. Mas eu fico correndo atrás que nem idiota, querendo ver ela a todo instante, querendo conversar com ela a todo momento pelo celular, querendo agradar ela de todas as formas. Estou literalmente implorando para ela voltar comigo, e pelo que estou percebendo é que quanto mais tento fazer de tudo por ela, ela me trata cada vez com mais frieza. Até hoje sinto culpa se estou conversando com alguma menina com segundas intenções, ou até mesmo se eu ficar com alguma delas. Eu me sinto pior ainda, pois já desmarquei encontros porque minha cabeça me faz acreditar que eu estou traindo ela. Mesmo que eu já tenha consciência que não temos mais nada. Sei que sofro de carência afetiva, não tenho amor próprio. Tenho ciúmes excessivo, insegurança, baixa autoestima e também tenho algo que não te contei ainda. Tenho traumas por conta de ter sido abusado pelo meu próprio irmão de sangue na infância. E 2 antigos relacionamentos meus fui enganado também por elas ainda gostarem do ex delas. E não sei se tudo isso tem a ver com esse meu jeito de ser, pois não é o primeiro relacionamento que fico correndo atrás da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa não me quer mais. Então, meu querido, ou seja, tem coisas aqui que, né, não podem ser desconsideradas. Essa questão do abuso infantil é algo que não pode ser desconsiderado de jeito nenhum. E tem que ver quais são os reflexos que isso está causando em você. Então, esse é o tipo de coisa que só na terapia mesmo é que a gente consegue, né, ouvindo a pessoa, sabe? E aí o terapeuta vai então fazendo as perguntas adequadas, vai tirando, né? Sabe? Vai ali dando uma, né, vai se aprofundando. Então, por exemplo, um dos reflexos, uma das consequências de pessoas que sofreram abuso na infância é uma ansiedade, depressão, quadros que você está apresentando. Então, sensação de culpa. Ah lá, ó. Ó lá, ó. A sensação de culpa agora vindo de uma maneira extrema. Talvez esteja ligado a esse abuso e agora isso, né? Isso se reflete dentro da situação atual. Apesar de ser algo que aconteceu lá atrás e que ficou cravado dentro de mim, porque eu, enquanto criança, a gente não tem os critérios. Então, quer dizer, o meu próprio irmão de sangue está me abusando de mim e eu acho que eu ainda que sou culpado. Você não entra em detalhes aqui, por isso que eu tô falando que o terapeuta, né? Se eu estivesse conversando com você, por exemplo, tá, e aí, você contou para os seus pais esse abuso? O que aconteceu? Quais foram os desdobramentos? Porque dependendo dos desdobramentos, eu posso ficar carregando culpa. Eu que causei isso, eu que fiz isso, eu que entendeu? E agora, então, tá vendo? Isso dentro de uma relação desse jeito, agora eu me sinto culpado por tudo. Eu sinto culpado de ter olhado para a mulher, eu acho que tem que contar para ela. Então, eu sou o grande errado por tudo. E aí entra a rejeição, o fato dela ter terminado comigo, eu fico obcecado por querer ter a pessoa de volta, porque eu tenho baixa autoestima, eu sou inseguro, então uma rejeição me deixa ainda mais inseguro, minha autoestima vai ainda mais lá embaixo, então eu preciso ter a pessoa de volta. Por isso que eu acho que se eu estiver ficando com uma outra pessoa, eu estou traindo aquela pessoa. Eu estou sendo culpado. Ou seja, tem muita coisa acontecendo, meu querido. Muita coisa. Tem determinados casos, gente, que você vê que coisa, você começa a ouvir a história, você acha que é uma história comum, vamos por comum entre aspas, uma história comum de separação, e não é. Né? Uma informação dessa, eu sofri abuso na infância. Opa, o olhar já muda. O olhar já muda, a gente já começa a perceber, eu que sou, né, especialista na área,
A gente já começa a enxergar com outros olhos. Então, quer dizer, opa, aqui a gente precisa se aprofundar muito nisso aqui. Então, tem determinadas coisas que só com a terapia para a pessoa conseguir se libertar, conseguir. Então, eis a grande importância da terapia. Sobre as mentiras, nem sempre fui assim. Sempre fui sincero com quem me relacionei. Mas com o tempo comecei a usar a mentira desenfreadamente e hoje percebo que ela, em hipótese alguma, é a melhor solução. Em breve pretendo começar a fazer terapia, graças a Deus. Mas enquanto isso, gostaria de alguns conselhos seus para poder me ajudar em como agir com ela daqui para frente. Desde já, obrigado por estar ajudando tantas pessoas com seus vídeos no YouTube. Te acompanho faz anos e admiro muito esse seu trabalho. Que Deus te abençoe grandemente. Feliz Ano Novo, abraços. Feliz Ano Novo porque mandou, né, no final de 2021. Muito obrigado, meu querido. Muitas bênçãos a nós todos. Faça terapia, que vai ser o melhor investimento que você vai fazer. E, claro, não é? Como que eu devo me comportar, como que eu devo agir com ela daqui para frente? Meu querido, então, isso é algo que tem que ser trabalhado em terapia a partir das informações. Por exemplo, se você marcasse atendimento online comigo, eu ia já, entendeu? Para eu poder falar como você deveria agir com ela daqui para frente, eu ia entrar em todo esse contexto primeiro da relação, tal. Porém, né, como a gente não está no atendimento online, como eu não estou me aprofundando na sua história, nos detalhes, na sua historicidade. Bom, falando grosso modo, como que eu devo agir? Aqui eu falaria como eu falaria em qualquer relacionamento. Por isso que eu digo que é complicado, porque não tem essa regra geral, né? Existem situações particulares, porém, uma regra geral, entre aspas, já que ela não existe, quando a gente termina um relacionamento, como é que eu tenho que me comportar diante da outra pessoa? Me comportar diante de um ex. Nós temos um filho juntos, então o contato a gente vai ter que ter, mas é minha ex. Olha quanta coisa ruim aconteceu entre nós dois. E se a gente voltasse, eu ia ficar mais doente. Porque teve muita coisa errada, teve muita mentira. E outra, além de tudo, eu acredito que ela queira voltar com o outro. Tem essa ainda. Além de todas as mentiras, além de todas as coisas, eu acredito que ela queira, na verdade, voltar com o outro. Então, como que eu me comporto diante dela? Como ex. Sabendo que eu preciso encerrar e colocar o ponto final. Como que eu ajo diante dela? Como alguém que entendeu que o melhor para mim e para ela é que a gente termine. Que o melhor para o nosso filho é que nós estejamos separados mesmo, porque juntos ia ser um inferno. E que não é o fato de estarmos separados que eu sou menos pai. Então, esse seria mais ou menos, né, a atitude que eu deveria ter diante da outra pessoa. É o tipo de pensamento que deveria me nortear. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, os vários tipos de gravação privada, dos pacotes de atendimento online. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.